Uma das coisas mais importantes que aprendi é que, quando você está tentando alcançar um objetivo, se estiver tão focado nesse objetivo, vai acabar esquecendo das pessoas, vai acabar esquecendo da jornada. Então, percebi que agora focar no processo e na jornada é muito mais importante do que o objetivo. Sou muito competitivo, mas competir apenas por competir leva a caminhos sem sentido. Mas se você tem um propósito claro para sua empresa, uma missão clara, e a competição é um catalisador para ajudar esse propósito a se concretizar, então isso é algo muito saudável, na minha opinião. Ei, você vai adorar essa entrevista com Matt Block. Nós falamos tudo sobre a consultoria financeira independente dele, Equilibrium Wealth Advisors, sobre o estado da consultoria financeira em geral e fique até o final, onde anunciamos um novo negócio que estamos começando juntos. Matt Block, bem-vindo ao podcast. Obrigado por me receber. Estou animado por estar aqui. Então vamos começar. As pessoas ouvem falar de serviços financeiros, mas há muitas formas diferentes de negócios nesse setor. Você criou a Equilibrium Wealth Advisors. Fale para todos um pouco sobre os serviços que você oferece e a escala que você alcançou. Sim, ótimo. Então, eu estou nesse setor. Na verdade, comecei como estagiário em uma grande corretora de investimentos e seguros lá em 2008, 2009. Então, estou nesse setor há, quase 14 anos e percebi que grande parte do setor agora está muito comoditizada. Existem certos produtos, existem certas estratégias de investimento, mas o que tentamos realmente desenvolver é ter um processo para lidar com a fadiga de decisão. Então, diariamente, muitos clientes precisam tomar milhares de decisões, desde o que vão vestir até o que vão ouvir. Do ponto de vista financeiro, fica muito difícil diante de tantas opções disponíveis. Quando chega no ponto principal, os clientes têm talvez 3 ou 4 objetivos extremamente importantes e inegociáveis que querem alcançar, seja a longo prazo, seja a curto prazo. Nossa empresa existe para eliminar ruídos, simplificar o complexo e garantir que clientes alcancem seus objetivos. Cuidamos da gestão de patrimônio, gestão de riscos e oferecemos conselhos em planejamento tributário e sucessório. Nossa principal proposta de valor é estar presentes quando importa, reduzindo o estresse e eliminando o cansaço de ter que tomar decisões financeiras. É interessante você dizer que o setor pode ser comoditizado, pois sempre vejo o mundo nesses dois extremos. Existem pessoas atuando no mesmo espaço. Se você está no ramo de restaurantes, há muitos restaurantes, é uma concorrência insana. E se o seu restaurante realmente se destaca, isso é algo enorme. É o mesmo caso de um setor como o de consultoria financeira, ou você pode ser a única pessoa literalmente enviando foguetes ao espaço e fazendo-os pousar de volta. Esses dois extremos exigem empreendedores excepcionais, mas eles estão jogando um jogo um pouco diferente para conseguir isso. Então, você pode falar um pouco mais sobre o que faz com que o setor de consultoria financeira seja tão comoditizado e quando foi que você percebeu que precisava se esforçar muito para se diferenciar? Sim, com certeza. Existem muitos estudos que mostram que, do ponto de vista de desempenho, é quase impossível superar os índices. Investidores pesquisam no Google e pensam: por que não investir em fundos de índice? Esse é um exemplo perfeito. Sou defensor de manter custos baixos e seguir uma estratégia indexada na maioria dos casos. E existem tantas empresas de fintech que surgiram, como os robôs de investimento, que podem gerenciar e rebalancear portfólios automaticamente. E também outros softwares de orçamento, fluxo de caixa e planejamento tributário que, no fim das contas, nós ainda somos todos humanos. E os humanos são criaturas muito emocionais. E, às vezes, decisões importantes de longo prazo acabam se tornando decisões emocionais. Espelhamos e utilizamos todas essas tecnologias e filosofias importantes disponíveis ao público para escalar. Mas é o seguinte: nós somos uma indústria muito única em que as finanças são o número um. O estresse afeta a maioria das pessoas e é a principal causa de divórcios, pois envolve decisões sobre financiar a educação dos filhos ou deixar um legado para eles. E ter um consultor para guiá-los nessas decisões, não apenas para gerenciar uma carteira, preencher uma declaração de imposto ou fazer uma operação para eles, mas sim juntar toda essa complexidade em um plano financeiro. Então, quero dizer, eu sempre uso essa analogia. Nossos clientes são os CEOs de suas vidas. Eles escolhem o que fazer e como viver. Nós somos o CFO, ou seja,
eles delegaram o máximo possível para nós do ponto de vista de implementação, para economizar o único recurso não renovável que eles têm, que é o tempo deles. Mas, mais importante ainda, é prestar contas ao CEO, é mantê-los informados, ajustar o plano conforme suas vidas mudam e evitar que tomem decisões emocionais prejudiciais. E o que eu sempre pensei é, sabe, se eu estiver imaginando isso. Na experiência de usar um robô de investimentos ou simplesmente comprar sua coleção de fundos de índice ou ETFs na Vanguard. Você ainda está sentado em um cômodo da sua casa, provavelmente fazendo isso sozinho? E como você está dizendo, como criaturas sociais e emocionais, existe um certo grau em que você ainda fica olhando para as paredes pensando, espero que essa não tenha sido a decisão errada. Eu espero. E espero não ter, sabe, colocado tudo a perder por ter cometido algum erro bobo, evitável, e a tranquilidade que vem de saber que, tipo, ok, essa pessoa pensa nisso o tempo todo. Penso nisso só 1/100º do tempo, pois tento equilibrar outras 18 coisas ao mesmo tempo. Com certeza. Acho que o maior erro que. Porque muitos dos nossos clientes são, e estamos focando, vamos falar sobre um novo negócio que estamos começando para aumentar a educação financeira em geral, mas muitos dos nossos clientes são pessoas de alta renda, ou seja, provavelmente já estão no caminho certo. Eles têm os recursos para se manterem no caminho certo. Existe uma arte no planejamento financeiro que acredito que um computador não consiga replicar. O que quero dizer com isso é que, sabe, temos muitos clientes que já estão aposentados atualmente e que basicamente acumularam ativos em excesso, eu diria. Ouvir a perspectiva deles ao olhar para os últimos 30 anos foi incrível. Por exemplo, 2 médicos acumularam de 10 a 20 milhões de dólares em patrimônio líquido. Algumas preocupações com a saúde estão em pauta. Então, falamos sobre aposentadoria e eles não querem conversar sobre isso. Sabe, aos 65 anos, os filhos deles já cresceram. Eles têm mais tempo livre do que nunca. A capacidade intelectual deles está literalmente no auge. Eles amam o que fazem. Eles amam ser médicos. Eles não precisam trabalhar. Eles querem trabalhar. Geralmente, eles trabalham enquanto a saúde permite. Então, sabe, pensando nos conselhos que poderíamos ter dado a eles nos últimos 30 anos, estou pensando especificamente em alguns clientes. Eles nunca viajaram para onde queriam. Eles achavam que não podiam sair para comer. Achavam que não podiam, sabe, fazer uma viagem luxuosa. Achavam que não podiam, sabe, arranjar todo tipo de desculpa. Então, vemos situações de clientes ficarem tão desequilibradas. Os melhores poupadores são os piores gastadores. Por isso é essencial ter alguém para orientar, já que esses clientes não recuperam esses 30 anos. Sinceramente, com 5 milhões de dólares na aposentadoria, esses clientes teriam o mesmo estilo de vida que com 20 milhões. Pensem como a vida deles, dos 30 aos 50 anos, poderia ter sido diferente quando os filhos ainda moravam com eles e eram jovens e saudáveis. Poderiam ter realizado itens da lista de desejos com essa interação humana, reduzindo a cansaço de tomar decisões e o medo de precisar economizar ou usar cupons para tudo, acumulando riqueza em excesso. Agora estão bem. Muitos pensam, coitados, você não pode recuperar esse tempo. E essa é a coisa louca sobre a vida e como as finanças se encaixam nela. Toda decisão tem uma consequência. E também parece que para uma pessoa assim, até mesmo esses clientes que já estão aposentados, ganham essa validação de um olhar de fora. É como dizer, você pode gastar um pouco desse dinheiro sem ficar sem nada no fim da vida, o que já pode ser um grande medo. E sentir-se confiante de que isso não vai desperdiçar todo o esforço que você teve para economizar. Não há dúvida, não há dúvida. Então vamos falar sobre começar em uma grande corretora, sair para abrir sua própria empresa, os desafios associados a isso e os sucessos que você teve desde então. Porque só de chegar lá, após 14 anos no setor, isso já faz de você uma exceção à regra. Mas sair e abrir sua própria empresa com sucesso, fora da corretora em que você começou, é um nível extra de excepcionalidade dentro de um setor muito competitivo. Então, você pode falar especificamente sobre essa decisão, os desafios que vieram junto com ela e qual foi o resultado? Sim, claro, absolutamente. Então, a corretora foi um lugar incrível para aprender, sabe, sistemas e disciplinas e para aprender muito sobre o básico do planejamento financeiro. No final, especialmente na indústria de planejamento financeiro, descobrimos que o conselho que você pode fornecer e simplesmente poder delegar a você o máximo possível é o principal que um cliente procura, especialmente no tipo de clientela com a qual trabalhamos. E então, no final das contas,
Em uma corretora, para grandes empresas existirem, elas têm certos produtos que precisam vender e, você sabe, certas metas que precisam atingir para prestar contas aos seus, seja empresa fechada ou aberta. Percebemos em certo momento que queríamos apenas focar em aconselhamento e implementação para nossos clientes. Poder desempenhar um único papel para nossos clientes foi decisivo para iniciarmos nossa própria RIA, o que significa ser um fiduciário. Tudo o que você faz, diz ou age deve ser sempre no melhor interesse dos clientes durante toda a relação, não só na transação. E como isso muda o modelo de negócios real da sua empresa ao passar do modelo antigo para o RIA? Tipo, de onde vêm as suas taxas? De onde vem a sua receita quando essa mudança acontece? Sim, ótima pergunta. Atualmente há 3 tipos de consultores: os que cobram apenas honorários e os que cobram por hora. Alguns consultores híbridos cobram uma porcentagem fixa do patrimônio sob gestão e ainda recebem comissões sobre investimentos. E também existem aqueles que cobram apenas honorários do ponto de vista de investimentos, onde é apenas uma única taxa de administração, uma porcentagem dos investimentos gerenciados. E é nesse terceiro nível que nós atuamos. Isso aconteceu porque decidimos abrir mão das licenças para vender por comissão ao sair da corretora anterior e iniciar nossa RIA. Queríamos manter tudo simples e transparente, trabalhando de forma simples com um tipo específico de clientela, oferecendo todos esses serviços. Um dos principais motivos de eu optar por não cobrar por hora é que, muitas vezes, só recorro à minha advogada quando realmente preciso, pois ela cobra quase $600 por hora. Muitas vezes preciso da minha advogada, mas não ligo ou tento resolver sozinho para economizar a taxa. Então, com finanças, a gente nunca quer pensar em ter isso em jogo. Por isso, cobramos uma porcentagem fixa. Ela diminui quanto mais você tem. Queremos estar presentes quando os clientes precisarem. Se surgir uma dúvida entre as revisões trimestrais ou semestrais agendadas, estaremos lá. E essa estrutura é muito intencional e pensada com base no perfil dos clientes com quem trabalhamos. E isso também é uma lição atemporal. Seja você dono de uma agência como eu e Hannah, de uma empresa de serviços financeiros como você, ou qualquer tipo de prestador de serviço, você vai, em parte, atrair os clientes para os quais otimizou o seu negócio com a forma como estrutura sua empresa e cobra suas taxas. Então, se você está tentando ser apenas o cara do preço mais baixo, você vai atrair aquelas pessoas que ficam pesquisando e só querem saber de preço. E que tentam espremer o máximo de suco de cada fruta que encontram. Já essas outras pessoas, não é que eles sejam totalmente insensíveis ao preço, mas eles estão procurando por um tipo de serviço mais sofisticado, mais personalizado, e eles entendem que esse equilíbrio de talvez pagar um pouco mais para vocês, de forma anual, basicamente garante a tranquilidade, essas coisas que vocês estão posicionando o serviço para oferecer. Sem dúvida. Acho que todos os 3 modelos têm seus prós e contras. Acho que o primeiro modelo, o modelo por hora, nós evitamos porque não queríamos ter aquela sensação de advogado, onde estamos, sabe? E nada contra advogados, mas minha advogada vale 10 vezes o valor dela, com certeza, só por dar bons conselhos e uma boa implementação. Mas no mundo do planejamento financeiro, muitas vezes sentamos com um cliente em potencial, ele passou por um serviço de cobrança por hora, recebe aquele livrão e diz: ok, isso é ótimo, tem bons conselhos aqui. Então me diga, o que você fez? E eles não fizeram nada. Isso, pessoalmente, me deixa maluco porque um plano só é plano se for implementado. E eu diria que a segunda maior parte da nossa proposta de valor é o nosso acompanhamento e fazer as coisas acontecerem. Você nunca pode subestimar um coordenador que está coordenando seus impostos, seu advogado e seus testamentos. E fazer todas essas frentes chegarem até a conclusão. Porque o tipo de clientela com quem trabalhamos não tem tempo para pensar nessas coisas, muito menos para tomar as medidas necessárias para resolver isso. E é assim que nossa empresa está estruturada, e por isso escolhemos esse modelo. Não estou dizendo que outros modelos não funcionam. O segundo modelo, o das comissões, no final das contas, há conflitos de interesse em todo modelo, mas eu acho que os conflitos de interesse são maiores nesse segundo, onde você é parcialmente remunerado por honorários e parcialmente por comissão. Você tende a escolher caminhos que pagam mais, se for humano com incentivos básicos. E as empresas que têm esses modelos podem inclinar a balança e ajustar as coisas. Então, você sabe, as pessoas que vendem os produtos,
precisam atingir certos indicadores para manter os números da empresa. Então, o que é realmente interessante, e acho que você pode me dizer se pensa da mesma forma, o modelo por hora para algo como consultoria de patrimônio não é um algo pontual com começo e fim, quando você está falando de gestão de patrimônio. Como existe acumulação e etapas no caminho, depois vem a aposentadoria. Como começo a retirar desse patrimônio que construí para mim? Nem todos os advogados são assim, mas é ótimo ter um advogado experiente com muitos contatos, que trabalha com você há muito tempo e traz esse conhecimento acumulado. Eles podem ter tarefas específicas, como redigir um contrato ou concluir um acordo conforme os termos. E é isso, sabe? O acordo está concluído ou o contrato assinado, ou seja lá o que for, sabe? O testamento está escrito e é algo finito, está terminado. Enquanto que o serviço aqui realmente, sabe? Talvez você entregue aquele material e cada parte do plano seja implementada e agora está pronto para funcionar, mas as coisas vão mudar com o tempo. Infelizmente, as pessoas têm mais filhos, se divorciam, vendem a própria empresa e outros eventos semelhantes ocorrem. Toda vez que eu pensei, aquele cliente está bem, nós não, sabe, provavelmente não há motivo para se reunir, mas vamos oferecer para nos encontrarmos a qualquer momento. Sempre acho que está tudo bem nessas reuniões, mas acabamos nos encontrando de novo. Nunca queremos nos reunir só por reunir, mas todos valorizam acompanhamento, abraço e garantir que o relatório seja feito. Como está meu plano? Essas reuniões têm 10 ou 20 acompanhamentos porque tudo muda rápido. A vida acontece depressa. Então você pode dar às pessoas a sua perspectiva. Quero dizer, uma das minhas coisas favoritas é, eu sei que você também é fã da NBA, é quando uma das estrelas da liga elogia algum jogador jovem. Então, tipo, foi o Kevin Durant que elogiou o Devin Booker como o próximo grande nome. Tipo, ele é alguém pra ficar de olho. Ele tem aquilo, seja lá o que for, esse fator especial. Ele acertou antes de muita gente porque entende o que acontece nesse espaço por estar dentro do jogo. Você é um dos consultores de patrimônio de alto desempenho em ascensão em todo o país. Vou elogiar você aqui. Você pode falar sobre mostrar para as pessoas, não de forma depreciativa, mas dando uma visão de todo o espectro, desde os mais novos que estão começando e enfrentam desafios, passando pelo pessoal intermediário, até quem já atua nesse ramo há tempo. Como está o cenário da consultoria de patrimônio na sua visão? E, sabe, talvez não necessariamente, tipo, ouvintes, qual tipo de consultor de patrimônio vocês deveriam escolher, mas sim quais são os diferentes prós e contras desses diferentes modelos de negócio. Sim, com certeza. Então, existem as grandes corretoras e, claro, também o pessoal do setor de seguros que tem modelos de negócios muito bons. Digo modelos de negócios porque são muito lucrativos para as empresas. Eles têm muito capital. Eles vão recrutar, sabe, jovens recém-formados na faculdade para entrar na empresa deles. Você vai ter esse empreendedorismo, oportunidade ilimitada, vai poder tocar o seu próprio negócio. Na verdade, eles precisam ligar para amigos e familiares para tentar fechar negócios, o que é difícil. Já fiz isso e não desejo a ninguém. Não sei se faria isso de novo, obviamente não, mas foi difícil. Então é aí que, sabe, a maioria, se olharmos quantos consultores estão sendo recrutados no setor, é onde isso está acontecendo agora. E eu acho que a estatística ela é algo em torno de 3 ou 4% desses. Então, 3 ou 4 em cada 100 desses consultores realmente têm sucesso e fazem disso uma carreira. Cerca de 96 a 97% fracassam. As empresas recrutadoras ficam com amigos e familiares desses como clientes, mantendo essas apólices ou contas registradas para sempre. Eles acabam tendo quase 100% de lucro, tornando o modelo de negócio muito bom. Acho ruim para o setor, principalmente considerando as personalidades da geração millennial ou mais nova, não acompanho isso. Mas eu percebi que, sabe, os jovens que saem da faculdade são muito talentosos. Obviamente, a maioria dos jovens que está saindo da faculdade agora, sabe, eles querem um salário base. Eles querem ter uma trajetória de carreira. Eles querem saber, mas não querem ligar para amigos, familiares ou ir direto para vendas. Então houve um grande movimento para o mundo das RIAs. Grandes equipes migraram de grandes corretoras para abrir suas próprias empresas privadas registradas diretamente na SEC. Essas empresas oferecem oportunidades para jovens serem consultores juniores, evoluírem para consultores principais e aprenderem planejamento financeiro. Então, esses são realmente os dois. Existe um modelo impiedoso onde ou você consegue ou não consegue. Ou existe a opção de ser orientado por um consultor experiente ou por uma equipe experiente e, assim, alcançar o sucesso dessa forma. E também existe uma geração de consultores que já estão nesse ramo há 20 ou 30 anos.
Devido à capacidade de continuar recebendo essas taxas, eles acabam no piloto automático e não necessariamente crescem. Eles têm seus clientes que estão gerenciando e nem estão necessariamente indo atrás de novos negócios, porque as coisas já estão andando por conta própria. É muito baseado em relacionamento. Muitos consultores apenas administram ativos, recebem taxas e oferecem algum valor, mas não tanto quanto alguém jovem e ambicioso que cuida de aspectos do plano financeiro, além da gestão de investimentos. Então, outra coisa que contribuiu para o seu sucesso acima da média é a sua capacidade de fazer exatamente o que você disse. Nesse segundo modelo, trazer jovens consultores juniores para começarem a atender sua carteira de clientes com atendimento personalizado, em que você não consegue se multiplicar infinitamente e, ao mesmo tempo, eles podem evoluir para uma ótima função na qual oferecem esse tipo de planejamento financeiro. Pode contar como fez isso? Sim, então eu fiz isso por tentativa e erro. Sabe, primeiro, percebemos que em qualquer empresa que você administra, é importante que todos estejam remando na mesma direção, no mesmo barco. Você não pode ter a nave-mãe e um barquinho ao lado, com o consultor remando em outra direção. Eles acabam sendo arrastados, mas isso gera muita fricção. Se todos estiverem no barco principal remando juntos, só é preciso garantir alinhamento. Há filosofias e valores compartilhados, o que traz um importante aspecto psicológico para o sucesso. Agora, contamos com 3 principais consultores na equipe. E todos os 3 vieram, sabe, daquele arranjo que eu mencionei, tentando começar o próprio escritório por conta própria. E, aos olhos daquela empresa, nós não somos os que têm melhor desempenho, mas, aos olhos da nossa empresa, somos de longe os melhores, porque eles são extremamente apaixonados por planejamento financeiro, por ajudar as pessoas, por fazer o que é do melhor interesse. Alguns conseguem fechar negócios e vender, mas esse não é o trabalho deles. O trabalho deles aqui é fazer com que toda a empresa seja a responsável por atrair clientes para o nosso serviço, para o aconselhamento que oferecemos e para o processo que proporcionamos aos nossos clientes. Eles gostam tanto disso que o boca a boca naturalmente vai gerar indicações. E todos os nossos consultores na equipe queremos apenas que eles acolham, atendam e ofereçam o melhor valor possível para nossos clientes. E só de adotar essa mudança de mentalidade já fez isso dar certo. Ao invés de dizer, ei, venha como consultor, vá atrás de 100 clientes e você será pago por isso. Não, é assim. Ei, você vai ser pago de qualquer jeito. Apenas cuide das pessoas que já temos e cuide delas da melhor maneira possível. Então, retenção é realmente um grande indicador agora dentro de um negócio estabelecido como o seu, com certeza. E isso é, você sabe, parte do motivo desse número meio insano que eu vou repetir. 96 a 97% das pessoas que começam na indústria acabam saindo em algum momento. Isso leva tempo, porque, em primeiro lugar, se você está começando muito jovem, todos os seus amigos e familiares para quem você está ligando, uma parte deles também é literalmente jovem, sem ativos, sob gestão, sem capacidade de fazer muito planejamento financeiro. E além disso, você não tem a reputação ou, sabe, sinceramente, tem pessoas que se sentem mais à vontade ao ver alguém de cabelo grisalho dizendo o que fazer com o dinheiro delas, simplesmente porque pensam, olha, essa pessoa já está há um tempo nisso, já viu muita coisa. Esse jovem de terno que mal serve provavelmente não tem todo o contexto necessário para montar um ótimo plano financeiro. Mas quando eles entram para uma RA estabelecida como a sua, não só já existe uma carteira de clientes, mas também a capacidade de indicação já está consolidada. Você está recebendo um lead inbound por causa dos anos de trabalho de qualidade que foram feitos. E isso é como um vento a favor para que você de fato continue crescendo. Com certeza. E eu acho que é responsabilidade do dono da empresa garantir que os valores sejam seguidos e garantir que os incentivos façam com que tudo seja uma vitória do time. Não importa se é este consultor ou aquele consultor que está trazendo resultados. Todos crescem quando a maré sobe. Não posso expressar o quanto é essencial para qualquer negócio garantir incentivos, alinhamentos, valores e filosofias alinhados. Se disserem que estão, mas não estiverem, logo ficará claro. Então, há alguns consultores que estão apenas acomodados com os ativos sob gestão. Eles não estão realmente se esforçando muito. E há pessoas como você que continuam a fazer o negócio crescer, continuam trazendo novos consultores, continuam escalando, e há muita gente que diz, olha, isso já é o suficiente. Você não é uma dessas pessoas. Você decidiu começar outro negócio. Então, pode falar sobre essa ideia?
É sobre iniciar outro negócio ou só a mentalidade? Não. Só sobre isso. Isso abre a porta para o Wealth Advisor Training. O que motivou isso? Eu acho que, sabe, uma das coisas mais importantes que aprendi é isso. Quando você está tentando alcançar um objetivo, se você está tão focado nesse objetivo, você vai esquecer as pessoas, você vai esquecer a jornada. E quando o objetivo é alcançado, e eu sou um grande defensor de objetivos, não me entenda mal, sabe? Escreva e leia-os diariamente. Sempre que fiz isso, alcancei meus objetivos em 99% das vezes. Percebi que, quando foco nesses objetivos, a celebração, como estar em um palco ou dar uma palestra, dura só 10 minutos. Quando algo é muito celebrado, surgem problemas. Isso atrai atenção e, de repente, sua agenda lota de pessoas buscando seu tempo e conselho. Então eu percebi que agora focar no processo e na jornada é muito mais importante do que o objetivo. E eu sou uma pessoa muito competitiva, mas se você está competindo só por competir, vai acabar seguindo caminhos sem sentido. Mas se você tem um propósito claro para sua empresa, uma missão clara, e a competição é um catalisador para ajudar esse propósito a se concretizar, então isso é algo muito saudável, na minha opinião. Mas é muito fácil perder o equilíbrio dessas coisas. É muito fácil que metas desequilibrem sua vida atual. Então é algo em que realmente penso todos os dias. Tento permanecer presente. Sou orientado por objetivos, mas procuro aproveitar a jornada e olhar para o futuro. Vejo que o planejamento financeiro também tem esses paradoxos. Então, por esses motivos, temos algumas metas muito grandes para a EWA de como escalar e crescer e continuar sendo uma empresa de destaque e alcançar, você sabe, o topo, só para garantir que possamos oferecer o melhor interesse dos nossos clientes e ganhar escala. Muitos consultores nos procuram com dúvidas como faço isso ou como faço aquilo? Por isso estamos lançando o Wealth Advisor Training. E isso vai basicamente dar a todos uma visão transparente do que acontece nos bastidores da EWA. Como treinamos nossos consultores? Como conseguimos novos negócios? Como mantemos esses negócios? Como fazemos parceria com consultores mais velhos quando eles se aposentam e mantemos seus negócios em nossa carteira? Todo problema que eu vi no setor, queremos abordar em formato de vídeo, escalar e disponibilizar isso ao público para ajudar outros consultores. Expandir seus negócios e se tornarem a melhor versão de si mesmos para seus clientes. Eu percebi que, sabe, nós já fizemos alguns exercícios de tipo, por que o que fazemos é importante? E você vai perguntando por quê, e aprofunda 7 ou 8 camadas. Acredito que o planejamento financeiro é essencial, não apenas para obter boa rentabilidade ou aumentar patrimônio, mas se você alivia o estresse financeiro de um médico ou executivo, ele impacta milhares de pacientes. Essa pessoa trabalha melhor porque você reduziu seu estresse financeiro. O mesmo ocorre com um empresário. Esse é um valor incrível que pode ser transmitido da família para a comunidade e impactar tantas vidas. Então, queremos levar isso para outro nível e ajudar outros consultores a expandirem seus negócios e oferecerem o melhor aconselhamento possível para seus clientes. Você já mencionou que as finanças podem ser a principal fonte de estresse nos casamentos. É muito difícil. Tipo, você não consegue exatamente marcar na sua carteira de clientes os casamentos que ajudou a salvar. Não de forma explícita, mas implicitamente, ao aliviar esse estresse financeiro das pessoas, você faz com que isso deixe de ser um problema ou se torne uma preocupação muito, muito menor para elas. Você está ajudando as famílias da mesma forma. As aplicações são infinitas, concordo. Wealth Advisor Training. Somos parceiros nisso. Eu não poderia estar mais empolgado. Fale especificamente sobre como uma equipe para um novo negócio como esse se forma, considerando que você já iniciou empresas no passado. Então, quando você está pensando em uma equipe fundadora, quando está pensando nas peças que a compõem, existe esse instinto simultâneo de garantir sua parte no negócio, mas também de assegurar que os parceiros certos estejam presentes e que as pessoas estejam devidamente incentivadas. Você fala sobre incentivos ao trazer consultores juniores para sua empresa de gestão de patrimônio. Este é um negócio diferente, mas você também considera esses incentivos e as possíveis ações e interações resultantes. Sim, com certeza. Então, ao iniciar um novo negócio, os sócios e os participantes são absolutamente fundamentais. Acho que todos precisam estar alinhados com a cultura. Sempre falamos sobre visão de 10, 3 e um ano depois, desmembrando em metas trimestrais e até um scorecard semanal. Então,
Garantir que todos estejam alinhados, em primeiro lugar, quanto ao propósito do negócio. Todos estão alinhados, todos estão motivados e empolgados com isso. E com qualquer startup, isso exige muita resolução de problemas. Sempre ouvi a frase: todos são bons em apontar problemas. Pouquíssimas pessoas são orientadas para soluções. Escolher parceiros que realmente resolvem problemas e não só os apontam é o fator mais importante. Qual sua opinião? Pode comentar sobre nossa implementação disso? Qual é o raciocínio para tirar algo assim do papel? Já está completamente pronto e agora as pessoas vão aderir? É como montar o paraquedas enquanto estamos caindo do avião? Sim, é um pouco dos dois. Eu acho que, sabe, a parte mais importante é ter uma estrutura muito boa, ali, uma base muito sólida, mas é um processo de aprendizado, descobrir o que o cliente quer e precisa. E então esse tipo de retenção de clientes é fundamental. Não existe contrato. Se você paga uma assinatura mensal, é preciso oferecer valor suficiente para manter os clientes. E receber feedback contínuo e calibrar diariamente, semanalmente, vai ser fundamental para o sucesso. Enquanto montávamos a plataforma de vídeo, o que mais me chamou a atenção foi quantos desses? Apenas tópicos básicos de planejamento financeiro, um orçamento, a decisão de alugar ou comprar uma casa, esse tipo de coisa. Que, você sabe, a corretora não está necessariamente incentivada a colocar no topo da educação para esse novo assessor, para que ele realmente se aprofunde nisso. Como fazer um planejamento financeiro justamente por causa dos incentivos que existem e, sinceramente, das restrições de tempo. Mas se alguém é, você sabe, o assessor júnior na RIA, e você está pensando em prepará-lo, para que ele se torne, você sabe, um assessor sênior que possa atender completamente uma carteira de clientes. Capacidade de abordar esses pontos e, de certa forma, imitar a linguagem de quem já atua nessa área. Você está nesse ramo há 14 anos. E quantas certificações você tem? Parece até uma sopa de letrinhas depois do seu nome. Educação continuada é importante, mas já tenho 3. É, então você fez o trabalho de se envolver uma visão própria sobre esses diferentes princípios de como planejar sua vida financeira. E você não está dizendo que essa é a única forma de pensar sobre pagar empréstimos estudantis ou assuntos assim? Mas aqui estão os princípios que fundamentam essa recomendação específica que costumamos fazer aos clientes, porque pensamos dessa forma, e é assim que realmente falamos para eles. Para que possamos entrar na teoria e na filosofia por trás disso, sabe, eu fico feliz que os professores se reúnam e conversem sobre que tipo de célula está envolvida nesse tipo de câncer mais específico. Eu só quero saber qual é o tratamento, qual é a probabilidade de sucesso e como realmente vai ser passar por esse tratamento. Sim, tem algumas coisas para complementar isso, Aaron. Então, eu diria que quando passei pelo treinamento na minha empresa anterior, provavelmente acabei usando, digamos, entre 2 a 5% do que me ensinaram. E era muito focado no produto. Os outros 95% eu tive que aprender sozinho enquanto mantinha, sabe, de 60 a 80 compromissos por mês, sem ter um assistente, indo no improviso. E ou participando de palestras de consultores de verdade que já estavam no ramo há 10 ou 20 anos. E essas palestras e as pesquisas, por mais dolorosas que fossem, foram as coisas mais impactantes. É daí que, sabe, 95% do que eu dizia para os clientes, dos conselhos que recebíamos ou simplesmente da educação geral vinha. Existe um modelo antigo em que te dão uma caixa de sapatos para guardar contatos e ligar a cada 6 meses. Isso é orientado por produto, como na venda de seguro. Bem, esse mesmo sistema existe hoje para um planejador financeiro, e os números e as proporções simplesmente não são os mesmos se você está apenas tentando vender um produto, em comparação a quando você atua como planejador financeiro que coordena tudo, é uma relação muito mais próxima com o cliente. Muito provavelmente eles vão te indicar para amigos e familiares se você estiver fazendo um bom trabalho. Pedir pode atrapalhar, mas fazer um bom trabalho e deixar o relacionamento evoluir naturalmente traz bons resultados. Então, parte do motivo para estabelecer esse negócio é que existe um modelo antigo que realmente não foi atualizado nos últimos 50 anos. Agora, esses agentes de seguros, consultores fiscais, planejadores financeiros e gestores de investimentos realmente têm essa realidade. Algumas empresas juntaram tudo isso em uma só, mas realmente não existe uma fórmula ou sistema por trás. Sabe como conseguimos novos clientes ou como fazemos isso? E isso vai deixar qualquer um louco se você for um bom planejador financeiro tentando acompanhar esses números, porque você vai se ver soterrado de trabalho e simplesmente nunca vai conseguir acompanhar. Então, só isso já é um dos motivos.
dar às pessoas um caminho claro, caso queiram fazer planejamento financeiro e não apenas serem vendedores de produtos. Quais são os sistemas e hábitos e quais são os conselhos que você precisa seguir? E muito disso é ter convicção, porque me disseram muitas coisas que não eram verdade. Mas uma delas era que, se você não conseguir indicações, vai fracassar nesse negócio. Eu foco em orientação e educação. E eu percebi que, se eu recebesse uma ou duas indicações que me ligassem, isso tinha o mesmo valor que, sabe, um consultor qualquer que recebia 200 indicações arrancadas da agenda do celular de alguém. Esse é um detalhe importante, porque se as pessoas não são do setor, elas realmente não entendem a sutileza do que você acabou de dizer. Então, vou repetir isso de uma forma diferente. Parte do treinamento é, no final da reunião, no final de cada reunião, você perguntar: quem você pode me apresentar? Me apresente a 3 pessoas, 4 pessoas, 5 pessoas. E é tipo assim, deixa eu puxar, sabe? É tipo aquele jogo de cirurgia em que você tem que tirar a peça sem encostar. Você está ali tentando extrair, certo? E o que você está dizendo é que não só é diferente quando alguém, só pela qualidade do serviço, decide te apresentar para um amigo, mas também a gente fala muito sobre isso, Hannah e eu. Há uma diferença assimétrica quando eles decidem te ligar, em vez de você escolher ligar para eles. Tipo, é fundamentalmente um tipo diferente de pessoa, ou uma pessoa com outra mentalidade. Quando você foi até eles com a oferta, em vez de eles já terem aceitado antes, pelo menos ouvindo o seu discurso, vendo o que você faz, tentando saber mais sobre você. É isso, quando você diz que temos basicamente 100% de leads inbound para Piper, e isso muda completamente tudo o que fazemos operacionalmente. É o número de reuniões até o fechamento. É a forma como alguém é integrado ao serviço porque essa pessoa já viu um vídeo que fizemos. Eles ouviram algo positivo de um amigo que também tinha um negócio, e nós os ajudamos a produzir Reels para o Instagram de forma muito eficiente. Sim, concordo totalmente. Ter alguém ligando de forma constante permite tomar decisões melhores, escalar e projetar receitas, diferente de depender só da habilidade de alguém buscar nomes no celular. Normalmente, quem te passa esses nomes pensa: não me importo se essas 3 pessoas ficarem irritadas, pois não são minhas amigas e nem as conheço direito. Isso acontece. Então eu acho que vai haver e vai continuar havendo uma grande mudança no mundo dos seguros, migrando para profissões como planejador financeiro certificado, onde o foco é o melhor interesse do cliente e o aconselhamento necessário. Então, estou animado por estar na linha de frente disso e por fornecer um recurso para aqueles que precisam. Então acho que podemos nos divertir com isso como o último ponto de discussão aqui antes de eu te liberar. Uma das minhas teses centrais, e isso na verdade é realmente central para quase tudo que Piper faz, é que eu acho que os negócios estão caminhando culturalmente para algo mais parecido com o esporte. Cresci assim, e provavelmente você também. Antes ou depois da escola, assistia ao Sports Center. Assim eu podia ver os melhores momentos e acompanhar um atleta, outro atleta. Mas pessoas que crescem, sabe, no basquete, por exemplo, Jason Tatum, o melhor jogador do Boston Celtics, fala sobre estudar Kobe e o trabalho de pés do Kobe e como isso influencia o que ele faz agora. Ele atingiu outro nível porque tinha o YouTube para ver o vídeo várias vezes. Eu meio que penso que os negócios funcionam da mesma forma. Não é nenhuma crítica às pessoas que construíram seus negócios nos anos 60 e 70, mas era simplesmente um ambiente diferente, com uma concorrência diferente. Não existia internet, não existiam essas outras coisas. Sabe como você está dizendo? Você está competindo não só com outros consultores, mas também com robôs de investimento, a Vanguard, todas essas outras coisas que um consultor daquela época não precisava enfrentar. Isso vale para empresas de marketing como a nossa e para qualquer negócio. E uma das coisas que, sabe, eu acho que muitos empresários não necessariamente consideram é: será que eu também estou assistindo a gravações fora do trabalho do dia a dia? Será que também faço essas práticas extras para melhorar meu desempenho e competir? O que me animou quando você sugeriu o Wealth Advisor Training foi a ideia de que, ao construir seu negócio como um atleta, isso equivale ao estudo das próprias gravações. Eles realmente não têm esse tipo de análise de gravações de forma acessível. Eles só conseguem praticar nas reuniões ou acompanhando alguém de alguma forma. E você sabe, qualquer atleta diria que, se o seu único treino é durante o jogo, você vai perder para quem esteve treinando no campo de prática. E se você só esteve no campo de prática durante o jogo, vai estar em desvantagem em relação à pessoa que assistiu a todas as gravações e realmente fez aquelas repetições mentais quando não podia necessariamente estar lá pessoalmente.
Se você tem dificuldade para marcar reuniões, não adianta criar mais. É preciso algo que realmente gere essas reuniões. Então, acho que essa é outra coisa que, para mim, foi como uma luz acesa sobre por que esse negócio pode ser impactante. Realmente não existia uma forma de analisar gravações para alguém de serviços financeiros como essa, e isso vai permitir que eles façam isso. O que você acha dessa analogia? Concordo plenamente que nos vídeos e na forma como iniciamos nossa relação profissional, sua empresa realiza toda a filmagem para a EWA. Produzimos vídeos trimestrais e 80 vídeos educativos ao ano. Eu não sabia o quão impactante isso era. No começo pensei, ok, se um cliente está nos perguntando mais de 10 vezes, devemos fazer um vídeo para que possamos escalar isso. Ainda vamos ter uma conversa personalizada, mas pelo menos o cliente pode assistir de novo, assistir de novo, assistir de novo, assistir de novo e não precisa lembrar de tudo o que foi dito durante a reunião. Isso tem sido incrivelmente impactante. Mas agora, o aspecto das redes sociais disso, sabe? A pessoa comum passa de 4 a 6 horas por dia nas redes sociais, então só de postar isso e fazer o bem no mundo, isso realmente ajudou nosso negócio a crescer. E eu não sei exatamente quantas indicações recebidas vieram porque viram um vídeo ou não. Eu só sei que, quando saímos, tínhamos um negócio de 7 dígitos e dobramos isso em um ano. A única coisa que fizemos diferente foi a produção de vídeos. Recomendo fortemente a todo dono de negócio que acha que não precisa de vídeo. O conteúdo em vídeo é o futuro. Isso vai te ajudar a crescer e ser lembrado, pois todas as empresas disputam sua atenção e tempo. Essa é uma forma gratuita de fazer isso usando mídias sociais. Crie o vídeo, amplie o negócio e as conversas, aproveitando a publicidade gratuita. O que você faz para manter seu desempenho no nível de excelência? Tipo, se a gente usar essa analogia, praticar, sabe, estar em campo jogando, assistir aos vídeos dos jogos, quais são as coisas que você faz? Seu negócio teve um sucesso excepcional. Você falou sobre ir atrás e encontrar esses mentores. Você falou sobre ler esses tipos de livros e textos diferentes. Existem outras coisas que você faz para se manter operando em alto nível de forma consistente? Sim, eu diria que algumas coisas são ter mentores e treinadores extremamente bons. Então, sabe, atualmente eu tenho 2 coaches e eles me cobram em relação às minhas metas, responsável por, sabe, garantir que eu estou cuidando de mim mesmo, etc. Ter, sabe, rotinas é extremamente importante. Existe, eu acho, um equilíbrio, e esse é o nome de uma empresa. Mas existe um paradoxo de que você precisa ter espaço para a criatividade e, ao mesmo tempo, precisa ter rotinas para a disciplina e para o sucesso. É encontrar isso, sabe? Se você consegue ir de 1 para 10, se você chega a 9 rapidamente e vai levar 10 vezes mais tempo para chegar de 9 a 10, pare no 9. Então, descobrir os pontos desse paradoxo de quando a disciplina estraga a criatividade e quando a criatividade estraga a disciplina. Esse é só um exemplo. Então, refletir sobre meus principais pontos fortes, como esses pontos podem virar minhas maiores fraquezas se eu não for intencional e proativo. Então, uma das maiores formas de se manter no topo é realmente ter autoconsciência, manter as disciplinas certas, dar espaço para a criatividade, ler um livro por mês e, além disso, é sobre com quem você se cerca. Esteja com quem discute grandes ideias, não fofoca sobre outros. Certo. Agora vou fazer uma pergunta egoísta, como sempre deixo para o final. Contratamos um novo chefe de operações. Acho que esta é a 4ª semana dela. Ela está fazendo um ótimo trabalho. Como eu faço para não estragar tudo? Isso é para isso, mas só tem lado positivo. Certo. Nunca há um lado negativo em ter uma conversa direta, mas há um grande benefício nisso. E existe um lado negativo se você perder uma. Acho que eu estava hesitante porque então deveríamos ter feito isso antes. Deveríamos ter feito isso antes. Eu hesitava porque até então só havíamos contratado editores de vídeo e eu pensava, ok, sei o que é um bom editor. Eu consigo meio que, tipo, aqui está o item para marcar, aqui está outro, aqui está mais um item para marcar. Tipo, eles atingem um certo nível. Mas operações era basicamente como se eu estivesse deixando alguém entrar no meu sistema todo bagunçado para olhar e dizer, uau, isso aqui precisa de melhorias. Nem sei como arrumar isso, porque se soubesse já teria feito. Estariam melhores que agora. Então, definitivamente é algo que eu sei que sou eu que preciso crescer para que tudo fique o melhor possível, mas é realmente intimidador. Todo dono de negócio que conheci, inclusive eu,
acaba assumindo responsabilidade por tudo na empresa porque estamos sempre pensando nisso. Então, deixar essa pessoa cometer erros, falhar e aprender com isso, vai permitir que ela cresça 10 vezes mais rápido do que sendo microgerenciada. Matt, isso foi fantástico. Quero garantir que as pessoas possam conferir tudo o que você está fazendo no mundo digital, talvez assistir a alguns dos vídeos que fizemos para vocês. Quais contatos podemos passar para quem quiser mais informações? LTDA com é o principal. E também estamos em todas as redes sociais, LinkedIn, Facebook. Eu, pessoalmente, não estou no Instagram, mas a empresa está. Isso aí. Divulgue seu LinkedIn. Pode ir em frente. Legal. Vamos colocar todos esses links nas notas do episódio, disponíveis em goingdeepertarian.com, goingdeepwiththering.com, podcast para cada episódio do programa, e também no player de podcast, onde provavelmente você está ouvindo isso agora, nas notas do episódio. Mas antes de te liberar, Matt, gostaria de te passar o microfone uma última vez para lançar um desafio pessoal e prático para a audiência. Bem, produza conteúdo em vídeo. Contrate Piper. Não, é sério. Eu diria que a segunda coisa é um exercício pelo qual passei recentemente com um dos meus coaches, que basicamente se chama a roda da vida. Então você classifica cada área da sua vida como se fosse uma fatia que forma uma roda. Tem, por exemplo, a parte financeira, os relacionamentos pessoais, tem saúde espiritual, objetivos profissionais e mais 6 ou 7 áreas assim. Passei por todas e fui orientado. Classifique cada uma de 1 a 10. Talvez eu tenha dado nota 8 para a parte pessoal ou relacionamentos. Então você pensa, como melhorar? Como ir de 8 para 10? Quais passos me levariam até lá nos próximos 12 meses? Na minha roda, tudo estava em 8 ou mais, exceto 1 ou 2 áreas abaixo disso. A visualização era, imagine uma área em 6, outra em 5 e o resto em 8. Essa roda não giraria suavemente. Só de reservar um tempo para autorreflexão e buscar uma vida equilibrada, já consegui calibrar e tomar decisões melhores. Talvez elevar tudo para um 9. Prefiro ter tudo com nota 9 do que ter 2 notas 10 e 5 notas 3. Então, simplesmente viver uma vida equilibrada e ter autorreflexão e autoconhecimento para fazer esse exercício a cada 2 meses tem sido muito impactante. Eu gosto disso porque, em primeiro lugar, te obriga a deixar isso realmente claro. Tipo, se você coloca um 5 ou 6, você realmente tem que atribuir uma nota e pensar nisso com cuidado. E sim, eu acho que se você estiver fora de equilíbrio, vai acabar tendo muitos problemas. Sem dúvida. Obrigado por me receber. Matt, muito obrigado por participar do podcast. Acabamos de ter uma conversa profunda com Matt Block. Espero que você esteja por aí, tenha um dia fantástico. Ei, obrigado por assistir até o final de Entrevista com Matt. Confira wealthadvisortraining.com para saber mais sobre esse negócio. Enquanto estiver no YouTube, veja nossa entrevista anterior com Brent Johnson, onde analisamos as origens da teoria do milkshake do dólar. Conversamos sobre o início dele no Credit Suisse, antes de encontrar o caminho atual. E analisamos as implicações de $1 em alta para empreendedores de todo lugar. Dá uma olhada.